Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Senhor Jesus. No domingo passado, o irmão Pedro, ele compartilhou com a igreja a mensagem 23. Manaus, né? Nós ouvimos no domingo à noite. Graças ao Senhor. E nessa mensagem número 23, ele concluiu o estudo, né? Para entrar no alimento diário do livro de Colossenses. Eu creio que ele vai continuar falando outras coisas, mas que compõem o alimento diário são 24 mensagens, né? Ele concluiu o livro de Colossenses na mensagem passada, na 23, e a mensagem 24 de hoje, pelo que ele falou a semana passada, ele vai falar sobre o livro de Filemão, que é uma das cartas irmãs de Colossenses, né? Então, hoje à noite, louvado seja o Senhor, nós vamos ouvir sobre Filemão, né? Amém. O livro de Colossenses, ele faz um conjunto com outros livros da Bíblia, considerado como o coração da Bíblia. Nós já falamos sobre isso aqui. Semana passada eu repeti de novo e vou repetir de novo. Primeiro, vou fazer um parênteses. Essa questão de repetir, irmãos, é algo que faz dominar a sua mente. Talvez você esteja por aí com a sua mente ativa, questionando sobre a imersão na palavra, questionando sobre o grito de guerra, sobre os corinhos, não é? Mas se você for olhar no mundo, o que o mundo faz para batalhar e bater na sua cabeça, é coisa parecida com isso aí. Você passa na rua, está tocando uma música. Certo? E o mais interessante é que o conteúdo dessas coisas são conteúdos malignos. Certo? Então, cuidado com música, hein, irmãos. Falando sério. Aí, lá no Bucafé, de vez em quando, a gente posta algumas coisas no Story ou algum reel, alguma coisa, né? Instagram, etc. E uma das técnicas que o Instagram usa para poder atrair as pessoas é exatamente colocar músicas. Que a música é algo que atrai o coração do homem. Certo? Você está ali ouvindo uma música e de repente já está lá, né? Só que tem música e música. Tem hino e tem música. Tem música neutra? Tem. Que não fala nada maligno. Não fala do Senhor, mas não fala nada maligno. Né? Mas tem música que é negativa. Aí outro dia eu estava lá procurando uma música lá para colocar numa postagem do café, aí eu fui olhar a letra, óbvio. Música em inglês. Fui olhar a letra. Aí quando eu fui olhar a música, tá aí nas paradas de sucesso, em inglês. Na hora que eu fui olhar a letra, na segunda estrofe, fala de um monte de cérebros andando pelo deserto. E que o sujeito ia lá e ia comer o cérebro. Olha que coisa esquisita. Irmãos. Aí tem uma música lá que fala, essa já em português é mais explícito. A questão toda, irmãos, que são sutilezas. Quando você percebe, você está cantando. Ou seja, o mundo está batalhando na sua cabeça com música, com corinho, com grito de guerra. Camarada vai pro campo assistir um jogo de futebol, tem problema? Não tem problema. É esporte. Já está lá, grito de guerra, né? Aí, para falar a palavra do Senhor, não pode grito de guerra. Nossa, aí, que isso? Só que você é martelado. Eu vi uma postagem do Daniel, o filho do Reinaldo, né? Que mora hoje nos Estados Unidos, e uma postagem dele excepcional. Ele mostrando exatamente isso. Como os gritos de guerra do mundo bateram na nossa cabeça. Então, está na hora de nós fazermos uma vacina. Não é? Estamos emergindo na palavra, desfrutando com os irmãos. Tá certo? De vez em quando eu me vejo sozinho falando um grito de guerra.
ou um corim. Por quê? Aquilo fez habitar em você a palavra. Entende, irmãos? Por isso que eu estou falando um pouco com mais calma sobre isso. Você precisa disso. Porque senão, Satanás vai arrumar outra coisa para você. Se tem vácuo, tem vazio de poder. Não é? Se você está vazio, vai entrar alguma coisa no vácuo. Entenderam, irmãos? Você precisa estar cheio. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra que nós temos ouvido, a palavra profética, ela é cheia da palavra de Deus. Ou o irmão, pelo dom, tirou aquilo da cartola, é uma mágica. Eu vou inventar um negócio bonito aqui. Não. Durante a mensagem que ele fala, são dezenas, centenas de versículos que são usados. Então, louvado seja o Senhor que nós temos sido cuidados pela palavra profética, né? Então, terminamos agora, né? Só voltando aqui ao encargo, nós terminamos agora a leitura o desfrute do livro de Colossenses. E vamos entrar agora só para terminar as 24 mensagens. Pedro vai liberar sobre Filemão. E faz parte, é um conjunto de 5 livros que se fazem o coração da Bíblia. Já mostrei para os irmãos aqui, né? Aquela figura que o irmão Dong usou no passado, do avião. Onde o avião, a fuselagem do avião é o livro de Gálatas, é onde eu e você estamos. Nós somos os passageiros. Se pegar lá Gálatas 4, eu e você estamos sendo colocados para amadurecer e transformar de filho imaturo para filho maduro. Um filho imaturo não tem como receber e gerenciar a herança do pai. Então eu e você nós precisamos de amadurecer. Certo? Amadurecer é o quê, irmãos? É você ter experiência com o Senhor. Você está cheio de Cristo, cheio da palavra, fazendo aquilo que Ele colocou para você fazer. E se você amadurecer? Irmãos, entendem? Então o livro de Gálatas fala sobre isso, é o conteúdo da economia de Deus. Deus quer transportar os seus filhos para o reino do seu amor. Aí lá na frente tem um alvo. O destino desse avião é o livro de Filipenses, que fala que eu prossigo para o alvo. Eu largo tudo para trás, tudo é refúgio. E eu prossigo para o alvo. É o alvo. É a direção do avião. Mas para ele voar, ele precisa de 2 asas. Efésios e Colossenses. São consideradas epístolas irmãs. Se você ler com cuidado, em paralelo, as 2 epístolas, Efésios e Colossenses, você vai ver que muitas frases são, entre aspas, repetidas. Porque os assuntos são semelhantes. Ambas as epístolas, tanto Efésios, que nós acabamos de ver o semestre passado, quanto Colossenses, que nós estamos vendo esse semestre, falam de coisas práticas da igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é a igreja. Olha só, até essa frase é a mesma, só foi invertida aqui, né? De um livro para o outro. Um fala que o corpo de Cristo é a igreja, o outro fala que a igreja é o corpo de Cristo. É a mesma coisa, mas não é. Foram faladas em contextos diferentes. As epístolas são epístolas irmãs. Essa epístola que faz o avião voar. As asas do avião são as coisas práticas que fazem com que o livro de Gálatas seja levado com os crentes dentro, que nós somos os tripulantes, no sentido de nós sermos vencedores. Filipenses, eu prossigo para o alvo. Então eu preciso das 2 asas. Por quê? São epístolas que falam coisas práticas. Efésios fala lá, né? Não vos embriagueis com o vinho desse mundo, mas enchei-vos do Espírito. Fala de relação marido e mulher, servo e patrão e empregado. Fala da luta espiritual, da armadura. Chega em Colossenses, fala de comida. Não sermos acusados por causa de comida ou bebida, etc, etc. São coisas práticas. A diferença que tem entre as 2 epístolas é que em Éfeso, Paulo foi lá. Ele morou lá, deixou um cooperador dele lá, Timóteo. E em Colossenses ele não chegou a conhecer a cidade, pelo menos pelo relato bíblico. E ao cuidar da igreja de Colossenses por escrito, ele cuidou, na verdade, de 3 igrejas, que eram pertinho uma da outra. Tipo, Santo Agostinho, Prudente Moraes, Matozinho. Mais ou menos a mesma distância. Que era Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Então, ao ele escrever a epístola, ele estava cuidando ao mesmo tempo de 3 igrejas.
Ele não pode estar lá, né? Vamos ver alguns versículos aqui. Colossenses. Senhor Jesus. Olha só, irmão, a minha Bíblia está cheia de marca aqui, né? E fala assim, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Então, irmão, são muitas verdades, muitas palavras que foram colocadas para nós nesse livro. A coisa maravilhosa. Nós não temos como negar que Colossenses é a palavra que Deus mandou para nós agora. Irmãos, estão claros? Eu preciso de Colossenses. Você precisa de Colossenses. E naquela época, usando a imersão de hoje, né? Que é o domingo da imersão da palavra da semana passada. Naquela época, as cartas eram enviadas a pé, eram enviadas a cavalo. Imagina, de Éfeso até Colossos era mais ou menos 170 quilômetros. Você consegue fazer numa caminhada assim boa 5 quilômetros por hora. Se você conseguir andar, fazer a conta, né? Fazer a conta aqui, ó. 170 quilômetros. Você consegue fazer 5 quilômetros por hora, mais ou menos. Dividido por 5. Então você precisa de 34 horas a pé para chegar lá em Efésios para Colossos, tá certo? Se você conseguir caminhar 8 horas por dia, é difícil caminhar, irmãos. Não é fácil, não. Vou contar uma história para os irmãos aqui. Dividido por 8 horas por dia, que é muito. Você vai gastar 4 dias a pé. Certo? É fácil? Não é fácil. Hoje é instantâneo. Seu irmão está falando lá, ele está em Fortaleza hoje, né? Eu acho que é isso mesmo, né? É online, você já está ouvindo o que está falando. Durante a pandemia, o que cuidou, o que ajudou com que eu e você fôssemos mantidos sob a alimentação de Deus, foi exatamente a tecnologia de hoje. Certo? Só que é a mesma coisa. É Monte Ebal ou Gerizim, tá certo? É o bem e o mal. O que você vai escolher ver na internet? Ali é um cardápio, você tem que escolher no cardápio. Do mesmo jeito que as palavras do Pedro estão lá disponíveis, até mesmo ao vivo, lá distante, milhares de quilômetros. Quantos 1000 quilômetros é daqui em Fortaleza? Nós fizemos uma conta aqui de 165 quilômetros. Imagina 1000 quilômetros. Você vai andar 1000 quilômetros. 1000. Dividido por 5, 200 horas. 8 horas por dia. 25 dias. Hã? Você ir para a instância, para a conferência, é gastar 20 dias a pé, é o mínimo. Mas agora é instantâneo para você. Só que o que tem na internet é uma coisa, é um cardápio, você pode escolher. Eu vou ouvir a live do Pedro, ou ouvir uma outra live. Eu vou assistir mensagens do Pedro, ou vou ver outras coisas lá no Instagram, no YouTube, o que é? TikTok. Quando você pega Colossenses, vou pegar só um versículo aqui, para a gente poder... A vossa palavra, versículo 6 do capítulo 4. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, eu tenho que ter em mim algo que permita que eu consiga responder às pessoas com sal. Não é uma palavra comum. Irmãos, entendem? Eu e você somos eleitos. Deus escolheu você, irmão. Versículo 8 do capítulo 2. Pode colocar aí. Cuidado para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Irmãos, aquela figura que se criou de Satanás, com o bicho vermelho, com o chifre, um tridente na mão, expedendo enxofre, isso é uma figura. Na prática, não, ele é bonitinho.
Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele era formoso. Era o mais belo de todos os anjos, né? Percebe? Então, o inimigo não vai aparecer para você de maneira explícita. Ele vai aparecer o quê? Enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. Ele é sutil. Quando você percebe, já está ali. Cantando, tem cabaré essa noite. É ou não é? Ou vem chegando, como é que é o negócio? Vem chegando de ladinho, não tem assim também? Qualquer lugar que você for, você vai ouvir isso. Os irmãos podem estar escandalizados eu estar falando isso aqui, mas se você virar a esquina ali, vai estar cantando, vem descendo devagarinho para o Pai. É, mãe? Até quando o seu ouvido, ele está capaz de filtrar essas coisas e não deixar entrar em você. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Cuidado para que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Porque de repente você está aí, de ladinho. Irmãos, entendem o que eu estou dizendo? Então, o livro de Colossenses, junto com Efésios, que são essas duas asas do avião, elas falam de coisas práticas. Não vos embriagueis com o vinho desse mundo, mas enchei-vos do Espírito. É um versículo lá de Efésios, né? Amém? Então, eu preciso dessas duas asas. Sem essas duas asas, o avião não decola. Ele não sai do chão. Você sabe onde está o alvo, mas a fuselagem está arrastando no chão, arrastando. Eu preciso das duas asas para voar, entende, irmãos? Então, tanto Efésios quanto os Colossenses falam questões práticas para nós. Amém? Os irmãos estão claros? É bom a gente saber onde que nós estamos, né? Tem aquela frase em mineirês, cotô, quem coçou, um covô. Não tem um negócio assim? Mineirês? Eu não sei falar direito, não. Então, quando eu vejo a função dos livros da Bíblia, elas me dão sustentação. Quando você olha a pista, que é Filemão, que vai ser compartilhado hoje, a pista, o livro de Filemão é um livro de amor, que fala da história de um perdão, de um escravo que havia defraudado o seu senhor. Paulo pregou o evangelho para ele, ele se converteu a Cristo, certo? Voltou para o seu senhor. E ele o recebeu. É uma história de amor. Nós não temos capacidade, o homem natural tem dificuldade de perdoar, né? Falamos isso semana passada, mas pela palavra, eu e você, estando cheio de Cristo, podemos ter essa possibilidade prática de perdoar as pessoas. Amém, irmãos? Continuando aqui, o finalzinho do capítulo 4 de Efésios foi a parte de Colossenses, foi a parte que o Pedro ele cita, que ele usou para a semana passada, né? Aqui tem vários nomes que são citados, vários. Pessoas que eram cooperadores dele ou pessoas com a qual ele queria que a carta chegasse a ela de uma maneira especial. Amém? Senhor Jesus. Aí o primeiro aqui que é citado é Tíquico, Colossenses 4:7. Tíquico. Irmão amado e fiel ministro, conserva no Senhor. De tudo vos informará. Quem que era ele? Ele era o correio, ele é que levou a carta. Certo? Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conserva no Senhor, de tudo vos informará. Então era a pessoa que levou a carta. Aí vem aqui, em sua companhia vos envia Onésimo. Onésimo era aquele escravo. Foi devolvido por Filemão. Certo? Que é o livro que nós vamos ver hoje à noite, na palavra do irmão Pedro, né? Versículo 10 fala de Aristarco, prisioneiro comigo. Aí já passa para saudações, né? Os dois primeiros, que é Tíquico e Onésimo, são as pessoas que levaram a carta. A partir do versículo 10, ele cita pessoas que saúdam os irmãos junto com Paulo. O primeiro deles é Aristarco. Prisioneiro comigo, ele estava na prisão com Paulo. O segundo aqui é Marcos, primo de Barnabé. Marcos é
É uma figura bem conhecida na Bíblia. João Marcos foi quem escreveu o Evangelho de Marcos. Ele era primo de Barnabé. Na primeira viagem de Paulo, em Atos 13, ele não aguentou a pressão e voltou para Jerusalém. Voltou para Jerusalém. Não aguentou. Só que ele voltou a servir o Senhor. Pedro cuidou dele. E através do cuidado de Pedro, ele até mesmo foi enviado para falar com os irmãos em Colossos. Olha aqui, ó. Marcos, versículo 10. Primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Então ele foi lá dar instrução para eles. Se ele voltasse lá novamente, né? Que era para os irmãos receber a João Marcos. Amém, irmãos? Ele era um jovem. Ali em Atos 12, 13. Atos 12 fala da casa da mãe dele, que recebia os irmãos. Aí no finalzinho de Atos 12, ele sai para pregação junto com com Saulo e Barnabé. E dali eles foram para Jerusalém. Ali eles sofreram muitas coisas. É a história do mágico, né? Aquela perseguição, aquele negócio todo, ele assustou e foi embora. Finalzinho do capítulo 13 de Atos. Vamos lá, ó. Vale a pena. Quando Pedro saiu da prisão, Atos 12, certo? Eles foram para a casa de Maria. Que Maria que é essa? Mãe de João Marcos. 12, 12. Atos 12, 12. Considerando ele essa situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, a João Marcos, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, na casa de Maria havia ali um ponto de oração. Senhor Jesus. O versículo 25 fala do envio de João Marcos. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Aí os irmãos da igreja de Antioquia enviaram ele e o menino foi junto com eles, né? O João Marcos, né? Mas o versículo 25, Atos 13, 25, fala assim: mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após... não, esse aqui é outro, aqui é o João Batista, né? É o versículo 13, me desculpe, irmãos. Atos 13, 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João não aguentou o tranco, ele voltou. Esse João aqui é João Marcos. Amém, irmãos? Mas, nós estamos vendo aqui, voltando para Colossenses, capítulo 4, versículo 10, fala que João Marcos, ele deu instruções para os irmãos em Colossos. Ele visitou fisicamente os irmãos. Amém, irmãos? Então, mesmo que um dia você fraqueje, Deus vai resgatar você e vai te usar na obra. Pode acontecer. Nenhum de nós é perfeito. Nós estamos em construção. Então, vez por outra, você pode dar uma escorregada. Não é que pode. Pode no sentido de, eventualmente, pode acontecer isso. Não é que é permitido. Pode acontecer isso. Tá certo? Mas, se você cair, se você fraquejou, olha só, irmãos. Em tese, João Marcos foi embora. Ele não quis saber de Paulo e Barnabé. Mas, de alguma maneira, ele foi resgatado e até mesmo usado na obra. Mais do que isso, ele escreveu um livro. Muito útil. Marcos não era um discípulo do Senhor. Das 4, os irmãos precisam ter clareza sobre isso, né? Dos 4 evangelhos, apenas 2 foram escritos por discípulos de verdade. Não desculpa usar essa palavra de verdade. Mas que estavam junto ao Senhor, que foi Mateus e João. O Marcos não estava lá, essa pessoa que eu estou falando, era um jovem. Como ele foi instruído por Pedro, que se fala que grande parte do que Marcos escreveu foi falado por Pedro. E o outro evangelho é Lucas. Lucas era um médico, um pesquisador. Então ele foi pegando um relato de várias pessoas e escreveu o evangelho. Então, nem Lucas e nem Marcos foram discípulos diretos de Jesus. Nós temos que estar claros disso, né? Amém? Mas
quantos bilhões de pessoas foram ajudadas pelos escritos de João Marcos e pelos escritos de Lucas. Amém? Vamos continuar as citações aqui, ó. Aí, tem até um xará do Senhor aí, vocês viram, né? Tem um xará aí, ó, versículo 11. E Jesus, conhecido por justo. Certo? Não é proibido ter o nome Jesus, não. Vai ter. Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Aí vem o versículo 12, que fala de Epáfras. E participou da escola de Tirano, foi um cooperador que o Senhor levantou. E Epáfras, que é dentro de vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneiramente e por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos. Amém? Versículo 13. Dele vou testemunho, muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pela Hierápolis. Então, o Epáfras, ele cuidou de Colossos, de Laodiceia e de Hierápolis. Senhor Jesus. Deles também saúda-vos Lucas, o médico amado, cooperador de Paulo, escreveu o Evangelho. E o livro de Atos também, né? Onde é que eu estou? Saudai os de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que hospeda na casa dela, na sua casa, né? E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida nas igrejas dos laodicenses. E dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós, Colossenses. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que receber do Senhor, para o cumprirdes. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos da minha algema. Ele estava aprisionado quando escreveu essa carta, né? E a graça seja convosco. Louvado seja o Senhor, irmãos, que Paulo tinha cooperadores. Assim como hoje nós temos cooperadores que cuidam de nós. Temos o irmão Pedro que tem liberado a palavra profética para nós. E nós temos cooperadores que cuidam de nós graças ao Senhor. Amém? Então, louvado seja o Senhor pelo livro de Colossenses. Terminou as 23, eu creio, né? Eu não sei ainda. Mas eu creio que a palavra profética vai continuar sendo falada mais sobre Colossenses, ou eu não sei. Eu realmente não tenho essa informação, né? Mas eu creio que na semana que vem, provavelmente o Pedro vai começar a ruminar essa questão da visão de Colossenses. Amém? Hoje nós sabemos que ele já divulgou que ele vai falar sobre Filemon. Na verdade, está falando agora, né? Que é a conferência em Fortaleza, está sendo gravada e vai ser transmitida à noite. Amém, irmãos?